Vamos resolver agora mais uma questão de equação diferencial exata. Professor, eu não sei o que é uma equação diferencial exata. Primeiro tem que saber que você tem aqui uma equação diferencial. Se ela tiver esse formato m dx mais n dy igual a zero, esse mn são funções. Para uma equação ser diferencial exata, ela tem que ter esse formato bem aqui. Observe que esse exemplo que eu coloquei, x à terceira mais 2y, esse cara aqui é o meu m. m dx, ó, m dx, tudo bem até aí, mais um n vezes aqui um dy. Ah, sim, eu já sei. Ela é exata? Não, ela tem que ter esse formato e, além disso, tem uma condição chamada condição de Euler. Qual é a condição? Você tem que derivar m em relação a x. Opa, é o contrário. Você tem que derivar m em relação a y e ter o mesmo resultado quando você deriva n em relação a x. Sempre assim. Derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual a derivada parcial de n em relação a x. Se os valores derem iguais, ela é exata. E pelo poder da fé, já vou fazer logo assim, aqui, ó. Preste atenção. Se você derivar m em relação a y, derivada de x à terceira é zero. Derivada da constante. Eu estou derivando em relação a y. X à terceira não tem y em número, então é zero. Derivada de 2y em relação a y, o 2 sai e a derivada de y é 1. 2 vezes 1 é 2. E se você derivar o n em relação a x, derivada bem aqui de 2x em relação a x vai ser 2. Que o 2 sai, derivada de x é 1, 2 vezes 1 dá 2. E a derivada de y é 0 em relação a x, bem aqui, ó. Estou derivando em relação a x, derivada de 2x é 2, de y, zerote. Opa, Mura, eu percebi pelo poder da fé que essas derivadas parciais cruzadas, podemos falar assim, né? É porque o m está com dx, deriva em relação a y. N está com dy, deriva em relação a x. Deram valores iguais. Se deu igual, gente, ela é exata. Você escreve aí no caderno. É exata. E agora, se eu descobrir que ela é exata, eu vou te contar como é que eu faço para resolver. Esse é o primeiro passo. Tem que fazer isso. Tem que verificar se ela é exata. É exata? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, quando vai resolver essas equações diferenciais exatas, é descobrir uma função f igual aqui a uma constante. Esse é o objetivo nosso. Exibir uma função f igual a uma constante, de tal maneira que a derivada parcial de f em relação a x é o valor, aqui é normal. É a derivada parcial de f em relação a x tem que ser o valor do m. X à terceira mais 2y. E a derivada parcial de f em relação a y vai ser o meu valor de n. Quem é o valor de n? 2x menos y. Desse modo aí. Show de bola? Agora você está quase no final. Você vai calcular a primitiva aqui e aqui embaixo também. Vem cá, ajuda o prof aqui. A integral de uma derivada, que é uma derivada, a integral de uma derivada vai ser o nosso conteúdo, que é a f. Então aqui você coloca a f direto. Opa, uma canetinha é melhor. Coloca bem aqui a f direto. F de xy igual a quem? Ei, preste atenção. Essa é a linha x. Você está fazendo uma integral em relação a x. A sua variável é x. Quem é a integral de x à terceira? X à quarta dividido por 4. Quem é a integral de 2y? Aí a pessoa responde, professor, vai ser y a segunda aí. Calma, que isso aqui é em relação a x. Esse 2y não tem x, ele é número, ele sai. Bem, aqui tem um subtendido.
Isso é uma integral da soma, faz a integral de cada um, a primitiva de cada um. Esse 2 sai, teorema de Namarra, 2y sai, e a integral de 1 é apenas x. Nesse esquema bem aí, ó. Mais uma constante aqui. Como essa aqui é a linha x, constante para a gente é número ou alguém que dependa de y. Está aí. Mesmo esquema bem aqui. Eu vou ter aqui uma f, e essa f você faz o seguinte. Aqui é a integral que você vai ter em relação a y agora. Bem, aqui tem um subtendido. O 2x sai na marra, a integral de 1 é y. De y é y a segunda dividido por 2, mais uma constante que poderia depender aqui de x. E agora, para finalizar, vem a sua resposta, que é a parte mais fácil. A sua resposta está aqui, ó. A minha função f, sabe quem vai ser? Todo mundo que aparece aqui, se tiver repetidos, coloque apenas uma vez. Você vai colocar aqui, ó, x à quarta dividido por 4, apareceu aqui, 2xy, ei, perceba que esse cara é igual a esse cara, não vai querer colocar na 2 não, é o mesmo, ordem dos fatores não altera. E aqui você coloca menos y na segunda sobre 2 igual a uma constante. E aí, show de bola, você resolveu aqui a sua equação diferencial. Se você olhar nessa nova versão aí de equações diferenciais aqui, essa é a terceira questão. Eu já fiz bem econômico. Nas outras ficou mais largo. Por quê? Porque você tem que acompanhar a ideia. Aqui você já tinha entendido mais coisas, o professor já economizou e mostrou que realmente é bem simples. Né? Ó, só esse pedacinho aqui é a nossa resposta. Tá bom? Primeiro, não esqueça, para uma equação ser chamada de exata, ela tem que ter esse formato. E aí vem uma pergunta, eu deixei esse espaço aqui do lado, para você sair daqui sabendo o que você está fazendo. Esse é o objetivo. Eu já resolvi. Se você só quer resolver, pode passar para o próximo vídeo. Mas se você quer compreender realmente o que você está fazendo, é o momento agora de você prestar bem atenção, né? Não pisca. Lá vai a história. Deixa aqui embaixo. Você lembra bem aqui que a gente vem com essa vibe aqui, né? A gente joga a tese no aluno aqui, olha. Meu objetivo é descobrir uma função f. A gente começa por aqui, ó. Meu objetivo é descobrir uma função f igual aqui a uma constante. A gente vem com essa tese. Aí alguém pergunta, desde quando esse é o meu objetivo? Né? Por que o objetivo é descobrir uma função f? Sabe por quê? Porque, na verdade, é assim. Tudo surge com essa condição. É o que eu vou levar agora um bate-papo e vai começar a fazer sentido isso aqui que eu estou fazendo. Porque eu entendi, mas não compreendo muito, porque o objetivo é achar f. Né? Porque se você pega um livro para estudar aí de equações diferenciais, ele vai dizer isso aqui. Que a equação diferencial tem esse formato, que tem que ter essa condição de Euler, que o objetivo é achar f, e você fica olhando, mas por quê? Esse é o objetivo, achar essa f aí, uma função com duas variáveis igual a uma constante. Lá vai a história. Considere que eu tenha uma função f igual a uma constante. Né? De repente pode acontecer. E aí surge o seguinte, eu posso chegar bem aqui e dizer, olha, amor, isso aqui é uma equação, Eu não posso derivar a esquerda e a direita? Posso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar essa minha função aqui, à esquerda em relação a x e à direita em relação a x. Eu posso derivar em relação a quem eu quiser, mas eu quero que você observe essa consequência quando eu derivo essa função com duas variáveis em relação a x. Queridos, muita gente buga nessa passagem que eu vou fazer. Vou fazer uma passagem bem aqui que ela é muito interessante. Nós chamamos de regra da cadeia para funções com duas variáveis. Eu quero derivar essa função f, que tem duas variáveis, em relação a uma derivada comum, a derivada em relação a x aqui, ó, a derivada de uma variável, podemos falar assim. Como é que eu derivo essa função? Você deriva assim, ó, se você não lembra, você tem que fazer o esquema assim. Deriva f
normal, derivada parcial, porque f é uma função com duas variáveis, ela pede derivada parcial. Então, derivada de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a x, aí você pega sempre esse denominador aqui. O foco é esse denominador. Eu pego a variável desse denominador, pega a visão, coloca até outra cor aqui. Eu vou pegar essa variável que é x, derivada de x, em relação a x. Esse x de baixo é esse em vermelho. Vou colocar até em vermelho aqui. É o mesmo, só para destacar. Mas, agora eu vou derivar a minha f em relação a y. Aí eu pego essa variável do denominador, e eu derivo normal. Vou pegar essa derivada aqui, ó, de y, que é a variável do denominador, em relação à sua variável x aqui. E aqui o outro lado está fácil, que a derivada da constante é zero. Normalmente o aluno ele buga bem aqui, nessas informações que o prof comentou aqui. Nós chamamos isso aqui de regra da cadeia. É só você digitar aí, regra da cadeia rapidola. Vai aparecer várias aulas, como é que você faz essa derivada parcial. Mas vamos revisar? Vamos tentar aprender? Derivada de f tem duas variáveis. Você deriva de modo parcial. Derivada de f em relação a x, aí pega esse dx aqui em relação a x. Pega a derivada desse x aqui em relação a x. Mas derivada de f em relação a y vezes esse dy em relação a dx. Esse dx aqui, deixa o prof marcar, azul bebê, esse dx aqui, ó, é esse cara, ó. É esse cara bem aí. Deixa eu fazer um círculo direitinho, né? Agora, show de bola. E aí, o que é que tem a ver isso? Eu não vou nem apagar, vou deixar isso bem aqui, para você olhar, alguns detalhes vão aparecer. Lá vai. Essa derivada de x em relação a x é 1. Esse cara aqui é 1. Vai ficar assim, ó. Derivada de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a x vezes 1. Vou até colocar aqui esse 1. Mais derivada parcial de f em relação a y vezes dy por dx. Igual aqui a zero, né? Coloca aqui igual a zero. Ah, mas tá feio essas letras. Aí vou fazer uma jogada bem aqui. Aí vai começar a cair a ficha. Vamos fazer uma jogada. Vamos chamar esse cara bem aqui. Vamos chamar ele de M. Tá feio, né? Vamos colocar um M no lugar. E esse cara bem aqui, vamos chamar de N. Vamos chamar de N. Olha, vamos chamar esse cara de M. M mais N, e bem aqui eu tenho o meu dy por dx igual a zero. Eu posso fazer mais um detalhe bem aqui, deixa eu só mudar a cor aqui, igual a zero. Vamos fazer só mais um detalhe. Esse cara está dividindo, ele passa, seria assim, eu tenho que calcular o MMC, né? Calcular. Eu faço lá o teorema de Namarra. Como ele está aqui embaixo dividindo, eu multiplico todo mundo que não tem ele. Eu multiplico esse cara e esse cara. Eu espalho ele para todo mundo que não tem. E aí a sua equação ficou com essa aparência bem aqui. Vou colocar de verde aqui, ó. Ficou M, né? M dx mais N dy, 0 vezes dx. E aí, ó. O que é que você me diz? Tudo começa por aqui. Quando a gente chega com essa condição, a equação tem que ser exata. Quando ela for aqui, o objetivo é achar o f. Na verdade, tudo surge no f primeiro. O f, que é a sacada inicial. Eu tenho uma função f igual a uma constante. E quando eu tenho uma função f igual a uma constante, eu posso fazer a regra da cadeia dessa maneira e vai surgir essa expressão bem aqui. Então, a gente fala que uma equação, para ser diferencial exata, ela tem que ter essa aparência. E um detalhe importante bem aqui. Eu não sei se você lembra, quando você tem derivada aqui, ó, porque esse m é uma derivada parcial. Ó. O m é uma derivada parcial.
M é a derivada de f em relação a x e o n é a derivada de f em relação a y. Normalmente, as derivadas mistas, o que é mistas? Quando você pega essa f, deriva em relação a x, depois pega, deriva em relação a y, e depois faz ao contrário, deriva f em relação a y e o resultado em relação a x, normalmente essas derivadas mistas são iguais. E é essa condição bem aqui, ó, a chamada condição aqui de Euler, que é essas derivadas, aqui é uma derivada mista, porque o m e o n são derivadas parciais por condição bem aqui. Um outro detalhe, só para finalizar, né, você ficar show, top de linha, realmente dizer, não, o cara realmente entendeu, sabe o que está fazendo da vida dele. Olha só, se você pegar um espaço tridimensional, deixa eu ligar meu hack aqui, ó, bem aqui um espaço 3D, porque quando você fala que tem funções com duas variáveis, me lembra cálculo 2, por exemplo. Em cálculo 2 você tem aqui é uma superfície. Essa função aqui poderia ser, por exemplo, um paraboloide ou então uma semi-esfera. Então esse cara aqui é uma função, vai estar lá no espaço tridimensional. Vou fazer um rascunho aqui para você sacar um detalhe. Eu tenho, por exemplo, uma situação assim no espaço tridimensional. Deixa eu desenhar melhor. Está aqui. Poderia ser algo assim. Vou pensar em uma semi-esfera. E quando você diz que f de xy é igual a uma constante, você está pegando essa sua função, essa sua superfície, e está cortando a uma determinada altura. Né? Isso aqui você está gerando aquelas coisas chamadas curva de níveis. Que eu pego a minha função, eu corto, eu olho por lá, tenho a curva de nível. Mas esse cara aqui, f de xy, é o meu z. Esse cara aqui é o meu z, é o f de xy. E quando você diz que ele é igual a um c, tu está dizendo, pera lá, eu vou pegar aqui e vou cortar esse carinha a uma determinada altura. Você faz um corte bem aqui. Então, só para você entender direitinho o que você está fazendo, que aqui, o que é isso? F de xy igual a c. É como se você tivesse um terreno, você tem um terreno lá e você quer regular o seu terreno. Olha, vamos fazer um corte aqui no terreno a uma determinada altura. Então, é esse C bem aqui. Show de bola, né? Ah, vou te deixar um dever aqui, né? Você não pode sair daqui sem o seu dever de casa. Próxima questão vai ser essa aqui, se você quiser colocar nos comentários aí. Vamos fazer aqui, minhas anotações estão aqui. X mais y menos 1 dx mais, aqui você coloca x menos y na segunda mais 3 dy igual a zero. Deixa eu ver se eu não fiquei na frente. Fiquei um pouquinho, deixa eu arredar aí, ó. Show de bola. Te espero na próxima aula para a gente resolver essa aqui. Rapidola! Epa, não vai embora, tô aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.